tenho uma palavra para os vossos corações que diz assim: vai ter testemunho. Vai ter testemunho. Missão dada é missão cumprida. Amém, irmãos? Missão dada é missão cumprida. Então, quando Deus nos dá uma missão, é para nós cumprirmos essa missão. E muitas vezes nós olhamos a dificuldade da missão, mas nós nos esquecemos de quem é que capacita para a realização da missão. Então nós precisamos entender que o dono da obra, ele é fiel para dar vitória ao seu povo. Irmãos, abra suas Bíblias aí em Josué, capítulo de número 3. Aleluias. Josué, capítulo de número 3. O primeiro louvor que foi cantado aqui nesta noite, fazia anos que eu não ouvia cantar. E ele diz assim: quando o Jordão passarmos unidos e entramos no céu, veremos lá, como a areia da praia os remidos. Aleluias. Serão como areias da praia. E vamos fazer essa leitura que diz assim, Josué 3, a partir do versículo 1, diz assim: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saia das suas posições e sigam-na, mas mantenha a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproxime desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantam a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saiba que eu estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carreguem a arca da aliança, e quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os aveus, os fariseus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra. Atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolha 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será repressada e as águas formarão uma muralha. Aleluias. Querido Deus e amado Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, lida. Nesse momento, Espírito Santo, eu peço a ti que venha dar-me o discernimento e o entendimento necessário para explaná-la para a tua igreja, Senhor. Fala conosco, Pai, porque eu desço e diminuo para que o Senhor venha falar, ó Pai, aquilo que o Senhor quer falar nesta noite, nesse lugar, para sermos edificados, ó Deus, através da tua santa e preciosa palavra. Aleluias, glória a Deus. Amados irmãos, a palavra nos mostra que o sucessor de Moisés, Josué, tinha uma tarefa muito difícil. Josué estava acampado ali diante de Jericó, e quando ele estava ali para passar aquele restante de deserto que ainda faltava, porque quando nós falamos de deserto, nós falamos em todas as áreas: deserto arenoso, deserto seco, lugar seco. Falamos em deserto de provações, falamos em desertos de desafios. E Josué estava ali para terminar de atravessar o deserto com o povo de Israel. Eles estavam acampados e o Senhor fala para Josué dizendo que era necessário eles partirem e atravessar o Jordão, porque eles precisavam conquistar Jericó e logo depois eles entrariam na terra prometida. E a palavra do Senhor nos mostra o Senhor falando para Josué
que ele tomasse essa atitude para que o povo viesse atravessar o Jordão. Então Josué levanta arautos, homens, que começa a falar no meio do arraial que eles arrumassem as bagagens, que eles viessem a começar a preparar a mudança. As tendas precisavam ser desarmadas. E isso durou 3 dias, irmãos. Havia tanta gente naquele deserto que durou 3 dias para que fosse avisado a todos eles para se preparar para partir. E a palavra do Senhor nos mostra que quando a ordem foi dada uma ordem de que eles ficassem uma distância de 900 metros, quase 1 quilômetro de distância da arca. Porque os sacerdotes levariam a arca na frente e eles não podiam ficar muito distante. Também não podiam se aproximar muito da arca. Mas não podiam ficar distante porque eles iriam atravessar. Eles iriam passar por um caminho que eles nunca haviam passado. E eles precisavam estar atentos. E Josué, ele fala para o povo da seguinte maneira: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Josué não disse para o povo que ia acontecer. Josué não disse para o povo que Deus ia ordenar para que eles atravessassem o rio. Talvez eles pensassem que houvesse alguma ponte em algum lugar. Talvez eles pensassem que houvesse alguma outra forma de atravessar aquele Jordão. O Jordão estava na frente deles e eles precisavam atravessar. Amados irmãos, a palavra nos mostra que Josué diz ao povo: santificai-vos. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha no nosso meio. Ele estava dizendo que isso ia acontecer. Ele não estava dizendo que talvez aconteceria maravilhas. Não, ele estava afirmando e dizendo: amanhã o Senhor vai fazer maravilhas. Amanhã o Senhor vai fazer milagres em nossas vidas, em nosso meio. E o povo, irmãos, estava ali prontos a obedecer às ordens. E diz a palavra do Senhor que os sacerdotes se levantaram e pegaram as arcas. E pegaram a arca e foram andando na frente. E o povo estava ali com Josué. E o Senhor fala para Josué: Josué, hoje eu vou começar a te exaltar no meio desse povo. Hoje eu vou começar a escrever a tua história. Até então Josué estava apenas ali diante do povo no deserto. A partir daquele momento, Josué seria o grande líder para guiar o povo na caminhada. Amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz que quando os sacerdotes partiram e se colocaram junto às margens do rio, de repente Josué dá mais uma ordem e diz ao povo. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras de Deus. Venham ouvir as palavras de Deus, parados diante do Jordão. Amados irmãos, a palavra de Deus nos diz que saíram do Egito 600 mil homens. Mas os estudiosos dizem que havia naquela multidão entre 2 milhões a 3 milhões de pessoas para atravessar aquele deserto. E Josué chama todo esse povo para ouvir as palavras de Deus. Eu acredito que o discurso de Josué ali diante do Rio Jordão foi o seguinte: não há como dar a volta. Não tem como voltar atrás. Não podemos ficar parados aqui no deserto. Nós precisamos avançar. Nós temos que passar. E o Senhor, nosso Deus, nos mandou marchar. E o deserto já está para trás. O rio está diante de nós. E agora o que vamos fazer? Segundo diz que o Rio Jordão, ele tinha 30 metros de largura. Ele tinha de 1 a 30 metros de profundidade. E naqueles dias, o rio estava transbordando, porque havia muitas chuvas, era época da colheita, e os rios transbordavam para todos os lados, em suas ribanceiras. E o povo estava diante do rio. E para quem conhece o Rio Jordão, sabe que o significado do Rio Jordão é aquele que desce. É um rio descedor. É um rio que tem cachoeiras. É um rio que tem ondas. É um rio que é perigoso. E aquele povo precisava atravessar esse rio. E nos diz a palavra que o Senhor manda Josué pregar para aquele povo. Manda Josué anunciar para aquele povo. E Josué diz assim: assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês. E que certamente expulsará de diante de vocês. Ainda havia 7 tribos, 7 nações diante deles ainda, amados irmãos. E Josué passa a descrever essas nações.
E o Senhor certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os aveus e os fariseus, os gigazeus e os amorreus e os jebuseus. E aquele povo que estava ali ouvindo, irmãos, acreditava que aquilo que Josué estava falando ia acontecer. Por que eles acreditavam? Porque eles olhavam lá para trás e eles viam o quanto Deus já havia feito. Aleluias. Irmãos, nesta noite, o que deve me fazer acreditar, o que deve te fazer acreditar que Deus vai fazer coisas grandes, que Deus vai fazer maravilhas em nosso meio, que Deus vai fazer maravilhas na sua vida, é olharmos lá para trás e ver o quanto Deus já fez. E ver o quanto Deus já fez a nosso favor, a favor do seu povo, da sua igreja, do seu Israel. Então, quando os israelitas olhavam lá para trás e se lembravam dos grandes feitos de Deus no meio daquele deserto e saindo do Egito, eles acreditavam que Deus realmente faria com que todas essas nações seriam destruídas diante deles. Aleluias! E aquele rio não seria um obstáculo diante deles. E a palavra do Senhor nos diz, amados irmãos, que a ordem do Senhor foi para Josué: separem 12 homens, 12 príncipes de cada uma das tribos de Israel e manda seguir juntos com aqueles sacerdotes que estão levando a arca. Amados irmãos, quando eles chegaram diante do rio Jordão, que eles colocaram o pé diante ali do rio, que foram para colocar o pé nas águas, as águas saíram da frente, aleluias. As águas se formaram uma grande muralha e eles começaram a passar. Irmãos, a Bíblia não diz, mas eu acredito que todos aqueles que estavam atravessando aquele rio louvavam e exaltavam ao Deus Trino, ao Deus poderoso, ao Deus Criador, porque eles estavam vendo uma grande maravilha. Sabe por que eu digo isso, amados irmãos? Porque muitos deles ouviram falar que o Senhor havia abrido o mar vermelho. Eles não atravessaram o mar vermelho, talvez alguns ainda criança, mas eles não se lembrariam desse grande feito de Deus. Estava ali no meio daquele povo para atravessar o deserto apenas Josué e Calebe. Aleluias. Agora Josué e Calebe estão vendo com seus olhos a segunda maravilha de Deus, abrindo as águas para o povo dele passar. Aleluias. Amados irmãos, e a palavra nos diz que quando o Senhor abriu as águas ali do rio Jordão, os sacerdotes ficaram parados ali com a arca no meio do rio Jordão. E os 12 homens passaram à frente. E toda a nação de Israel passaram também junto com eles. E de repente o Senhor manda Josué mandar atravessar os soldados que estavam ali armados. Numa quantia de 40.000 soldados. Eles passam ali enfileirados, marchando. Porque o nosso Deus é um Deus de ordem. O nosso Deus não é um Deus, amados irmãos, de debandada. Eles não passaram ali correndo, cada um para sair logo do percurso do rio. Não, porque havia confiança. E quando Deus está trabalhando, quando Deus está no negócio, Ele segura as pontas. Ele segura para que você vá até o fim. Aleluias. Ninguém ia aparecer ali diante daquelas águas. E a palavra do Senhor nos mostra que quando todos estavam já atravessados, o Senhor fala para Josué: Josué, agora chama os 12 príncipes e manda eles irem para a correnteza do rio, para estarem catando ali no meio, ali uma pedra por cada tribo. Porque eu preciso que vocês carreguem nos ombros essas pedras, para que lá na frente vocês venham erguer um altar, para proclamar e dizer o que eu fiz nesse lugar. E aqueles homens voltaram para o leito do rio, e ali eles começaram a procurar, a escolher uma pedra, para levar, para testemunhar para seus filhos. Porque a ordem de Deus era: Josué, diga a esses homens que levam pedras do leito do rio, para que quando os vossos filhos lhes perguntarem no futuro, no amanhã, o que significa essas pedras, vocês possam dar o testemunho, vocês possam falar que realmente o Senhor agiu poderosamente nas nossas vidas, abrindo o rio Jordão para atravessarmos. E quando eles tiraram as pedras, o Senhor disse para Josué: agora tu, Josué, vá ao leito do rio e escolhe lá 12 pedras. E lá no leito do rio, levanta um altar e me adore. Alabassuricova, alabaxéria. Somente esse Deus a quem nós servimos é capaz de fazer tais pedidos aos seus servos.
Amados irmãos, e Josué prontamente obedeceu. E ele foi lá e ergueu um altar dentro do Rio Jordão. Aleluias. Irmãos, esse Deus a quem nós servimos, Ele nos faz adorar até mesmo nas profundezas do mar, até mesmo nas profundezas do rio, porque o povo de Deus, enquanto atravessava o mar vermelho, eles também estavam adorando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor nos mostra, irmãos, nos Salmos, quando nos diz no Salmo 139, para onde me ausentarei da tua presença? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Não há lugar em que Deus não esteja, amados irmãos. Não há lugar em que Deus não esteja trabalhando, conduzindo, livrando e guardando o seu povo. O Senhor estava ali contemplando. Amados irmãos, o povo não via, mas eu acredito que havia ali um exército de anjo enfileirado diante daquelas águas, dando passagem para o povo de Deus passar a pé enxuto, aleluias. E o povo passou e glorificou o nome do Senhor. Amados irmãos, quando o povo saíram do outro lado, o Senhor nosso Deus, Ele fechou novamente as águas, mandou que os sacerdotes saíssem de lá com a arca da aliança. E quando eles terminaram de sair do rio, as águas do Rio Jordão se fecharam novamente. Qual é o rio que você precisa que Deus abra para você passar? Qual é o rio que está te impedindo de avançar? Tem um Jordão na tua frente. Se você serve o Deus que serviu Josué, o Deus que serviu Caleb, saiba que Ele vai dar ordens para que o rio se abra. Usa tão somente a palavra, porque a palavra de Deus foi quem deu início ali àquelas águas para que elas se abrissem. Quando os sacerdotes chegaram diante do rio com a arca da aliança, a ordem de Deus foi dada. Porque, irmãos, o que é que estava dentro ali da arca da aliança? Havia ali dentro da arca da aliança as tábuas da lei, aleluias. As tábuas da lei, o que é que o Senhor diz na sua palavra? Lá em Jeremias 1, nos diz que o Senhor, Ele vela de dia e de noite para cumprir a sua palavra, aleluias. E o Senhor estava cumprindo. Quando o Senhor pergunta a Jeremias o que é que ele estava vendo, ele disse: Jeremias, o que tu vê? Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. O Senhor disse: viste bem, aleluias, tu viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Havia também ali dentro da arca da aliança a vara que Arão havia cortado e colocado diante do altar. Os homens ali em Israel, diante do deserto, estavam murmurando e dizendo que Arão não era o homem que ele dizia ser. Estavam apontando e acusando Arão. E Deus disse: Arão, não se preocupa, eu vou fazer um grande desafio para esse povo, para que eles venham saber que realmente com quem eu estou. E o Senhor mandou que 12 homens das 12 tribos cortassem ali 12 varas de amendoeira e colocassem ali diante do altar, ali diante da tenda. E quando eles colocaram, o Senhor disse: amanhã de manhã, a vara que brotar, com esse eu estou, aleluias. E quando eles chegaram ali, amados irmãos, diante da tenda, qual era a vara que havia brotado, e havia florido, e havia frutificado? A vara que Arão havia cortado e colocado ali dentro. Amados irmãos, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a sua obra. E agora ali estava Josué, diante daquele povo, e também estava ali o maná, o último maná que eles comeram depois que saiu do deserto, antes de destruir Jericó, também estava ali dentro da arca da aliança. Amados irmãos, e aquele povo, eles contemplaram a fidelidade do Senhor, eles contemplaram a bondade do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Quando Deus estava ali abrindo o mar vermelho, o nome dele foi glorificado. Quem estava diante daquele povo era o grande homem chamado Moisés, o líder aprovado diante de todo o Egito, para levar aquele povo para atravessar o deserto. Josué até então não era o grande líder, mas era o sucessor de Moisés, era o homem a qual Deus havia dado, porque no capítulo 1 de Josué, o Senhor fala com ele: Josué, tão somente esforça-te e tenha bom ânimo, não desanime, porque eu serei contigo, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Amados irmãos, e o mesmo Deus que fala, que foi com Moisés para Josué, é o mesmo Deus que fala comigo e contigo nesta noite. Não te desanimes, não te preocupas, não te inquietes, não te perturbes, porque o Senhor nosso Deus, Ele está
está caminhando junto com você. Nós estamos numa grande caminhada, irmãos. A nossa caminhada é rumo a Canaã. A nossa caminhada é rumo a Jerusalém de Deus. E nós sabemos que até chegarmos lá, nós vamos atravessar muitas barreiras, nós vamos atravessar muitas dificuldades, e são diante dessas barreiras, diante dessas dificuldades, que Deus quer nos provar, amados irmãos. Se Deus quisesse, Ele tinha criado uma ponte sobre o rio Jordão. Se Deus quisesse, Ele teria transportado aquele povo para o outro lado, porque para Deus não há impossível. Mas Deus coloca os obstáculos diante de nós, para vermos qual vai ser a nossa atitude. Deus coloca os empecilhos diante de nós, para vermos o que vamos fazer. E é nessas horas, irmãos, que nós precisamos confiar e dizer: alto lá, obstáculo, se você não sair da minha frente, eu vou passar por cima, porque eu sei quem é comigo, eu sei que Deus está na minha vida, e Ele vai me dar vitória, e eu vou chegar do outro lado, e eu vou cantar, e eu vou louvar e exaltar o nome dEle. Aleluias. Labassurimicova, labachéria. Nós precisamos acreditar no poder de Deus. Irmãos, o Rio Jordão não foi aberto só uma vez, o Rio Jordão se abriram 3 vezes para que o povo de Deus passasse. A palavra de Deus nos diz que quando Josué atravessou o povo ali, o povo se alegrou pelos feitos de Deus. Mas a palavra do Senhor também vai nos dizer aqui em Reis, que o Senhor, Ele abriu novamente esse rio para que os seus filhos viessem a passar. E nós sabemos, irmãos, que quando eles passaram, o nome do Senhor foi glorificado. Por isso, amados irmãos, que eu te digo nesta noite, que o nosso Deus, 2 Reis 2, vai nos mostrar esse acontecimento que Deus realizou ali no Rio Jordão. Porque quando Deus quer operar maravilhas, irmãos, não há quem impeça. A palavra do Senhor nos diz que estava correndo um grande boato. Todos estavam sabendo que Deus ia tomar Elias para si, levaria Elias para os céus. E a palavra nos diz que quando o Senhor havia revelado para Elias, eu não sei se o próprio Elias revelou para as escolas de profetas, mas estavam todos sabendo do que iria acontecer. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor fala para Elias: Elias sai aí de Betel e vai. Aliás, eles estavam em Gilgal, no templo da adoração. Eles estavam no centro da adoração, adorando ao Senhor. E o Senhor fala para ele: Elias, vai para Betel. E Elias fala para Eliseu: Eliseu, estou saindo, vou ali a Betel. E Eliseu fala: eu não te deixarei só, eu irei contigo. E ele vai junto com Elias. De repente o Senhor fala para Elias novamente: Elias, vai para Jericó. E Elias comunica a Eliseu. E Eliseu fala: de forma nenhuma você vai só, eu irei contigo. E quando eles chegaram lá nessas 2 escolas, irmãos, os profetas que estavam lá perguntavam para Eliseu: você está sabendo que Deus tomará Elias hoje? E ele dizia: eu sei, fique calado, não comente, não faça comentário. Por que que Eliseu não queria ouvir comentários, irmãos? Porque Eliseu precisava estar ligado, Eliseu precisava estar atento. Eliseu não queria perder aquele evento, porque seria algo sobrenatural, seria algo tão tremendo da parte de Deus. E ele queria ver a glória de Deus se manifestando na vida do profeta Elias. Por isso ele não queria ficar envolvido com conversas, ele queria estar ligado naquilo que iria acontecer da parte de Deus. E agora, amados irmãos, Eliseu vai com Elias para Jericó. De repente o Senhor fala para Elias: Elias, agora vai para o Rio Jordão. O Senhor manda Elias ir diretamente para o rio. E quando ele chega lá no rio, Eliseu vai com ele. E nos diz a palavra, amados irmãos, que quando eles chegaram lá diante do rio, Elias, ele tira a sua capa, ele dobra a sua capa, ele toca nas águas do Rio Jordão, o rio se abre e Eliseu e Elias passam a pé enxuto, aleluias, glória a Deus. E nos diz a palavra, amados irmãos, que havia seguindo eles ali 50 rapazes, 50 homens dos discípulos dos profetas, porque eles estavam querendo ver o que ia acontecer. E depois que Eliseu atravessa junto com Elias, Elias pergunta para Eliseu: Eliseu, o que você quer? O que você está querendo de mim? Amados irmãos, também nesta noite, o Senhor nos pergunta, o Senhor te pergunta: o que você quer de mim?
O que você está esperando de mim? Talvez você entrou aqui nesta noite dizendo para Deus: Senhor, eu preciso de um milagre na minha vida. Talvez você entrou aqui nesta noite dizendo para Deus: Senhor, eu preciso que o Senhor mude a minha história. Eu não sei o que você está pedindo, o que você está procurando, o que você está buscando, mas o Senhor sabe. E Elias para e pergunta para Eliseu: Eliseu, o que você quer de mim? O que você está querendo? E Elias faz a pergunta, esperando talvez ouvir um pedido terreno, um pedido qualquer, um pedido simples, um pedido comum da parte de Eliseu. E Eliseu fala para ele: eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu quero unção que tu tem para mim. Se tu vais estar com Deus, não precisas mais dessa unção, então dá-me porção dobrada, aleluias. Aquele homem podia estar preocupado com muitas outras coisas. Ele podia estar dizendo: Elias, como é que eu vou fazer agora? Com o tanto de profeta que estão estudando aí na escola dos discípulos. Como é que eu vou sustentar? Como é que eu vou fazer? Não, ele não estava preocupado com nada material. Ele não estava preocupado com nada terreno. Ele estava preocupado com unção e poder de Deus. E agora, amados irmãos, Elias olha para ele e fala: dura coisa tu está me pedindo, mas se tu me vires subindo para Deus, tu receberás. E agora, se Eliseu estava ligado, ele se ligou mais ainda. Irmãos, muitas vezes nós não estamos recebendo ainda aquilo que Deus tem para as nossas vidas, é porque nós estamos desatentos, estamos desligados daquilo que Deus quer fazer. São tantas coisas que querem chamar a nossa atenção, são tantas coisas que querem roubar a nossa atenção. Enquanto Elias conversava ali com Eliseu, diz a palavra de Deus que de repente Eliseu começou a ver cavalos de fogo e carruagem de fogo descendo para buscar Elias. E Eliseu grita desta maneira, dizendo: meu pai, cavalos de fogo e carruagens de fogo, tu eras como os exércitos de Israel. O que é que Eliseu quer dizer com isso, igreja? O que é que Eliseu está querendo dizer com isso? Tu eras como os exércitos de Israel. Ele estava dizendo: havia tanto poder em ti, Elias, que você podia destruir um exército, como os exércitos do Deus vivo destruiu. Você poderia destruir exércitos, porque havia um poder tão grande. E o Senhor toma Elias para si aos céus, naquela carruagem de fogo, com cavalos de fogo. E diz a palavra de Deus que de repente Eliseu vê o manto caindo para si. O manto caindo e Eliseu pega o manto. Irmãos, muitas vezes o Senhor está querendo abrir os céus. O Senhor está querendo nos revelar a sua glória. O Senhor está querendo nos mostrar o profundo, o oculto e o escondido. E nós precisamos estar atentos para vermos. Amados irmãos, e a palavra do Senhor nos diz que Eliseu pegou a capa de Elias, imediatamente ele dobrou novamente a capa de Elias, tocou nas águas, e as águas se abriram, e ele passou a pé enxuto, aleluias, e do outro lado do Rio Jordão, estavam lá 50 homens, observando e vendo tudo o que estava acontecendo. Irmãos, vai ter testemunha, aleluias, vai ter testemunha do que Deus vai fazer na sua vida. Vai ter testemunha do que Deus está fazendo através de você e por você. Muitas vezes as pessoas pensam assim: mas Deus está fazendo alguma coisa? Deus está trabalhando, nós é que não estamos vendo. E nós precisamos constantemente acreditar que o nosso Deus trabalha no silêncio, irmãos. O nosso Deus trabalha no silêncio. E agora, amados irmãos, a palavra de Deus nos diz que Eliseu volta para glorificar o nome do Senhor. E Deus usa Eliseu 2 vezes mais do que usou Elias. Deus usa Eliseu de uma maneira tão poderosa que Eliseu faz mais milagres do que o próprio profeta Elias. Nesta noite, quantos aqui estão buscando o poder de Deus na sua vida? Quantos aqui querem porção dobrada? Irmãos, porção dobrada é algo que nós precisamos pedir ao Senhor, aleluias. E quando Eliseu viu ali, amados irmãos, o profeta Elias sendo elevado, ele não chama de Elias, ele não chama de profeta, mas ele chama de pai. Eu acredito que isso alegrou muito o coração de Elias. Porque quantos pais nessa hora estão tristes,
até mesmo porque tem ensinado os seus discípulos, e eles não têm dado ouvido hoje como o Dia dos Pais. Nós sabemos que muitos pais têm se esforçado à frente de ministérios, à frente de trabalhos, para ensinar seus filhos a obedecerem à palavra de Deus, para ensinarem os seus filhos a seguirem os caminhos retos. E Eliseu estava ali reconhecendo, dizendo para Elias: meu pai, aleluias, reconhecendo o poder que havia em Elias, declarando que ele era um grande homem e que ele havia aprendido muito com ele, porque ele estava ali dizendo: eu quero o que tu tens, eu quero que tu ensinas, eu quero que tu vives, eu quero que tu fazes, aleluias. E o que é que Elias ensinava? A palavra de Deus. O que é que Elias fazia? Grandes obras, aleluias. Amados irmãos, nós observamos aqui que tanto Josué passou por muitas lutas, como Elias passou por muitas lutas. Foram dois homens experimentados no deserto. Muitas vezes nós queremos fugir do deserto. Muitas vezes nós não queremos nem saber de deserto. Nós não queremos nem ouvir falar em deserto. Mas é no deserto que Deus nos aprova. É no deserto que Deus nos levanta. É no deserto que Deus nos experimenta. Aleluias. É no deserto que Ele glorifica seu nome. Aleluias. É no deserto, amados. Então nesta noite tome posse da palavra de Deus. Tome posse daquilo que o Senhor tem para as suas vidas. Porque nós sabemos que o Deus a quem nós servimos, Ele é o Deus que abre o Mar Vermelho. Ele é o Deus que abre o Rio Jordão. Ele é o Deus que abre as portas que estão fechadas. E Ele é o Deus que vai na frente. Então, amados irmãos, o que eu quero dizer nesta noite é que se você continuar acreditando, você vai testemunhar. Você vai testemunhar. Porque tudo aquilo que você vê como calamidade, Deus vê como oportunidade dEle glorificar o nome dEle. Porque quando Deus enxerga na minha vida um problema, uma dificuldade, Ele deixa que eu venha tomar as minhas atitudes de crer, de confiar, de não desistir, de não recuar e de acreditar que Ele é fiel para fazer infinitamente mais. E quando eu deixo Deus fazer o infinitamente mais na minha vida, eu glorifico o nome dEle, mas não glorifico sozinha. Muitos glorificarão junto comigo, aleluias. Se coloque de pé, igreja, nesta noite. Nós vamos estar orando, mas eu quero dizer para você, creia que o Deus que realiza o impossível é o Deus a qual nós servimos, é o Deus do qual nós estamos diante dEle. E quando o Senhor nos dá uma ordem para nós cumprirmos, amados irmãos, não importa qual seja a missão, não importa se ela vai ser fácil ou difícil, se foi Deus quem deu a missão, Ele é capaz de te fazer vencer, de te fazer conquistar, de te fazer alcançar aquilo que você mais precisa. Porque é quando nós entregamos nossas vidas no altar da oração, no altar da confiança, o Senhor, Ele glorifica o nome dEle. Porque cada vez que aqueles filhos dos israelitas chegavam diante daquele altar, havia um testemunho ali dizendo: essas 12 pedras que foram construídas, esse altar, elas representam as 12 tribos de Israel. E elas foram tiradas do leito do Rio Jordão. Aleluias. E elas também estarão lá dentro do rio, porque foram 12 levadas para fora do rio e 12 ficaram lá dentro do rio. Não importa, irmãos, aonde o Senhor está te pedindo para construir um altar. Talvez você esteja dizendo: Senhor, mas o mar está tão revolto. Como é que eu vou te adorar no meio dessas ondas bravias? Senhor, como é que eu vou te adorar diante desse rio de águas poluídas, que eu não consigo enxergar bem longe, eu não consigo enxergar profundo? Amados irmãos, não importa se as águas estão turbulentas, não importa se o mar está revolto, o que importa é quem está diante de você. E Deus estava ali diante daquele povo, guiando aquele povo. Havia ali uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo e uma nuvem para dar proteção aos filhos de Israel. E o Senhor nosso Deus, Ele nunca tirou essa coluna de fogo do meio do arraial de Israel. Nós somos o arraial de Deus, aleluias. Nós somos o arraial de Deus. Quando o sol estiver causticante, nós vamos ter a proteção do Altíssimo. Nós vamos nos abrigar na sombra do Altíssimo e nós vamos encontrar refúgio. Portanto, amados irmãos, vamos confiar que o Senhor está no controle. Amém, igreja? Vamos orar. Ore ao Senhor nesta noite. Coloque diante do Senhor a sua vida. Aleluias. Coloque diante do Senhor a sua casa. Coloque diante do Senhor a sua família, irmãos. Como o inimigo tem trabalhado contra as famílias. Como o inimigo tem procurado entristecer corações.
no seio das famílias. Mas Deus estava dizendo ali para aquele povo, para os 12 príncipes de Israel: levem 12 pedras e ergam um altar para vocês testemunharem diante dos vossos filhos que eu sou Deus que dou ordens, que eu sou Deus que cumpro ordens, que eu sou Deus que realizo maravilhas. O Senhor disse para Josué: diga ao povo que santificai, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Amanhã o Senhor fará maravilhas. Irmãos, vamos nos santificar. Vamos santificar nossa mente, vamos santificar nossa boca, vamos falar somente aquilo que agrada a Deus, vamos falar mais com Deus e menos com os homens. O que atrapalha é que muitas vezes nós falamos muito na vertical, na horizontal, e Deus quer que nós venhamos falar na vertical. Vamos falar mais na vertical, vamos deixar a horizontal, falar só o necessário. Falar somente aquilo que é necessário. Tem momento que nós perdemos a nossa bênção, porque ficamos falando com homens, quando Deus quer que nós venhamos falar com Ele. É necessário falar com Deus, porque aquilo que nós não entendemos, aquilo que nós não compreendemos, Deus entende, Deus sabe, Deus tem resposta, Deus tem tudo o que você precisa naquilo que você não está entendendo. E muitas vezes nós queremos que os homens expliquem, nós queremos satisfação, e o nosso Deus está dizendo: fala comigo, fala comigo.